Vamos falar hoje um pouquinho do amor de Deus. Eu fui convidado para fazer um pouquinho de estudo dessa palavra de hoje, né? O intuito do estudo de hoje é sobre família. Família é algo bastante interessante e um assunto que está sempre se renovando cada dia mais, certo? Para mim, família tem um dia que se representa a família. Não é aquele dia do ano, que assim, tem um ano que representa o dia da família, tudo não. Para mim, o dia da família representa todos os dias, ou toda semana, representa a família. Todos os dias também, todos os dias é dia da família, mas tem um dia específico que é somente para a família. Esse dia para mim eu entendo, eu conheço que é o sábado, certo? O sábado nós já conhecemos muito sobre o sábado, mas é muito bom a gente falar mais um pouco cada vez para a gente fixar melhor ainda sobre o dia da família, certo? Onde Deus fez o mundo, todas essas coisas que nós vimos hoje, Deus falou e tudo passou a se criar. Por exemplo, a palavra criar na minha Bíblia, ela só aparece 3 vezes, onde Deus, Gênesis 1:1, onde Deus foi criar os animais, onde Deus foi criar o ser humano. Deus parou para fazer. E não foi assim, Deus falou e tudo se criou. Mas a partir do ser humano, Deus parou um pouquinho para um tempinho ali para fazer o ser humano. E dá para a gente entender que Deus ama a família. Deus gosta da família. Por exemplo, Deus fez o homem e a mulher. E Jesus Cristo, o primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento. Quer dizer, que família é algo específico de Deus, né? O versículo que eu escolhi, dos primeiros, foi Êxodo 20, versículo 8. Fala, na minha versão está assim: lembra-se do dia do sábado para santificar. Eu entendi que o sábado, especificamente o sábado, é algo que nós temos que parar, não só apenas para testemunhar por demais, mas para nós perceber cada dia mais que o sábado é algo, sabe assim, é como diz o irmão tava falando, né? Que é nós fazemos festa a Deus sábado a sábado. Sábado a sábado nós glorifica, canta, louvor para Deus, descansa a Deus. E tem um versículo que aqui na Bíblia que eu estava lendo ele hoje, que ele se encontra lá em Lucas 2:27. O sábado foi feito para o homem descansar, não o homem para o sábado, mas sim o sábado para o homem. Algo tipo assim, dá uma conferidinha lá na sua Bíblia como é que tá a versão dela. Quer dizer que esse sábado ele é específico para o homem descansar. Aí tem que hora que começa o sábado, sabem que o dia começa de umas 6 horas, a outra 6 horas do outro dia, né? É 24 horas. E tem uma polêmica de várias pessoas que lê a Bíblia e interpreta de uma forma ou vai pelos mandamentos dos homens. Isso é, cada um tem a sua interpretação. Outro versículo que eu escolhi para estudar, ele se encontra em Lucas 4. Lucas 4, Mateus 4 também fala a mesma coisa e Marcos também fala algo parecido. Que é sobre a tentação de Jesus Cristo. De Satanás, onde Jesus estava lá no deserto, 40 dias de sede, 40 dias Jesus Cristo sentiu sede e fome. Satanás foi lá tentar ele. Nessa passagem especificamente, não vai querer ser eu ler que nós já conhecemos essa história, né? Nós entendemos que nós temos que estudar a palavra de Deus para conhecer profundamente. Porque aquele que nós conhecemos por inimigo nosso, ou por Satanás, com outro jeito que você conhece, isso não vai de cada caso, né? Ele vai usar a própria escritura que conhece para nós só investindo nela. É por isso que nós temos que conhecer a palavra, assim como Jesus Cristo. Nós temos que estar diariamente, sempre ouvindo, lendo, compartilhando. Onde Satanás ele faz aquelas perguntas para Jesus Cristo bastante polêmica. E como Jesus Cristo já conhece a palavra de Deus e vive na prática e dá uma resposta bastante interessante. Ali onde ele fala assim: se tu é filho de Deus, transforma esse pão em pedra. E Jesus dá aquela resposta bem interessante que eu até marquei aqui na minha Bíblia. Fala assim: não só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer que ele fez a pergunta: se tu é filho de Deus, transforma esse pão em pedra. Jesus olhou e disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Além de ver que a gente tem que ter realmente conhecer a palavra de Deus, realmente. E tem algo bastante interessante e positivo. E nós adventistas somos conhecidos por ler a Bíblia dentro de um ano. Então, não é só apenas ler a Bíblia dentro de um ano, mas sim entender
o texto que está ali sendo falado, não para nós falar texto fora de contexto. Isso é algo que muitos irmãos de outras congregações sempre pegam no nosso pé. Você está citando um versículo fora do contexto, então nós temos que aprender, ler a Bíblia e entender o assunto que a Bíblia está falando, para nós não ficar falando versículo fora de contexto, como aqui, certo? Há outro versículo que ele fala para Jesus se atirar lá de cima. Jesus diz que ele falou que se você pular os anjos, Deus dará ordem, nenhum anjo, você não pode cair, nem tropeçar nem a pedra, que os anjos não iam deixar. Ele só usando passagem bíblica para poder chegar num propósito que era a desobediência de Jesus Cristo em relação a ele. E aí quando a gente lê, eu tenho que reforçar cada vez mais, não para quem está me ouvindo, mas sim para mim mesmo. Eu tenho que estar consciente sobre isso. Eu tenho que tirar um momento para orar para Jesus Cristo, para Deus, pedir orientação durante o meu dia e para que eu venha ter força e entendimento, cuidar dos demais, certo? E também pedir conhecimento da palavra de Deus, que todos os dias a palavra se renova. Tudo que a palavra de Deus se renova, eu como ser humano, tanta coisa para fazer no meu dia a dia, que eu acabo me esquecendo de muitas coisas. Então, por isso que eu tenho que estar sempre em comunhão com Jesus Cristo, com Deus, porque na hora mais difícil, mais complicada, a gente vai esquecer de algumas coisas que tem na Bíblia. A gente vai querer fazer a nossa própria vontade. E isso onde lá Jesus tem uma passagem de Jesus Cristo falando assim, que não estou lembrando onde é que está na Bíblia, isso aqui está lá antes dele ser entregue, onde Judas chegar. Jesus falando assim: o espírito está forte, mas a carne está fraca. Quer dizer que muitas vezes nosso consciente, nós sabemos o que sabemos o que queremos, sabemos o que vamos fazer, mas o nosso corpo não obedece. E nós vemos muito isso na parte de exercício físico. Muitas vezes nós queremos fazer exercício físico para poder pegar resistência, perder uns quilos ou algo parecido, mas o nosso próprio corpo não está à vontade. Então, sobre a palavra de Deus é a mesma coisa. Muitas vezes eu tenho vontade de fazer as coisas, mas o meu próprio corpo não quer fazer. Então nós temos que ter consciência. A passagem aqui de Lucas 4, eu entendi da mesma coisa. Jesus Cristo está com o espírito forte e a carne também forte, foi o que eu entendi. E nós, seres humanos, nós somos fracos, nós estamos com o espírito forte e a carne fraca, mas temos que se fortificar os dois, tanto como o espírito, primeiro o espírito, após com a carne primeiro a cabeça, depois. Para finalizar esse estudo, acho que ficou bem amarradinho, não ficou? O assunto nós começamos a falar sobre família, que é o sábado, falamos um pouquinho sobre o sábado, falamos um pouquinho também sobre tentação, olhar de Satanás e Jesus, certo? Vai ficar esse assunto bem amarrado para a gente. Sempre vai te gerar alguma dúvida, isso é normal, pergunta e dúvida, sempre vai gerar. Mas para ficar algo mais claro, para esclarecer mais ainda, eu vou escolher um momento do dia para mim orar e agradecer a Deus. Isso vai ser os primeiros horários do dia, como diz o mandamento lá, diz o te chamar a Deus sobre todas as coisas. Sábado eu vou multiplicar isso que eu já faço nos meus primeiros horários do dia, que é multiplicar o que eu já faço, certo? E outro, algo para ficar mais, capitular mais ainda esse assunto, é que eu tenho que estar ciente da palavra de Deus. Eu tenho que ter confiança no que eu vou falar. Isso é algo difícil, não é algo fácil não. Eu ler para mim é uma coisa, e eu ler para ensinar é outra coisa. Nós sabemos que nós temos que ler para conviver, para viver a palavra. Isso é algo mais difícil ainda. Por exemplo, os 10 mandamentos de Deus, eles são fáceis de se cumprir. Você diz assim, não, o 10 mandamentos é fácil de cumprir. Mas na prática ele se torna difícil. Mas quando a gente está com Deus, orientado pelo Espírito Santo, a história ela muda. A gente pega algo difícil, complexo, se torna fácil com Deus, mas sem Deus é difícil. Tem um ditado, não sei se vocês já escutaram, que fala assim, ó: Deus ama, Jesus salva, e o Espírito Santo guia e consola, ou salva e guia. Se a gente for pensar nisso no pé da letra, nós sabemos que Deus ele nunca nos abandonou. Jesus Cristo também nunca nos abandonou. E o Espírito Santo também.
Mas porém, o Espírito Santo, ele fala a nós, muitas vezes nós estamos com o coração endurecido. Então a questão é, eu tenho que aprender a ouvir ao Espírito Santo todos os dias. Então eu tenho que pedir orientação e saber ter essa sensibilidade, esse jeito de eu aprender a ouvir a palavra de Deus. Porque é muito difícil eu parar de ouvir a minha própria voz interior para poder ouvir a voz do Espírito Santo, mas não é difícil, só basta a gente realmente querer. E tem muito versículo da Bíblia que ele cita, né, que fala lá, eu tenho que querer. Eu tenho que querer e dizer assim, eu quero fazer e vou querer porque Deus está comigo. Se eu dizer que eu não quero, então você já não consegue, certo? Tem vários versículos da Bíblia que diz que se eu dizer que eu sou fraco nos dias de agonia, eu serei fraco. Então isso quer dizer que eu tenho que ser realmente dedicado a tudo que eu quero. Gratidão, finalzinho do meu vídeo aqui, finalzinho desse estudo. Amém.